Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramado sobre a tua vida, que você tenha um dia abençoadíssimo, um dia cheio de forças, um dia cheio de coragem, um dia cheio de ousadia e um dia de resultados incríveis. Mateus diz assim: mas Jesus imediatamente lhes diz: coragem, sou eu. Não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Queridos, preste atenção. Nós não podemos... Existem muitas situações e muita gente como Pedro. O que acontece? Eu tenho fé, eu começo a viver o sobrenatural. Eu começo a caminhar sobre as águas. De repente eu tiro os olhos de Jesus e começo a olhar para as circunstâncias, começo a olhar para o vento e começo a afundar. Eu tenho fé e eu começo a viver de novo coisas poderosas. De repente, eu tiro os olhos e começo a afundar. Sempre assim, uma repetição. O diabo sempre vai lutar para impedir que você chegue do outro lado. O que é o outro lado? Viver coisas novas, experiências novas, resultados novos. E jamais vamos andar sobre as águas se não sairmos do barco. O sobrenatural é vivido após uma ação ousada de fé. Estar no assumir risco, sempre, corajosa, sabe? Aqueles passos corajosos. Esse tem sido o grande impedimento na realização de grandes feitos, o medo de assumir riscos, o medo de dar passos de fé. Não viveremos as grandezas de Deus se não crermos nelas. Eu ouço pessoas dizendo que Deus é grande, mas teme mais fazer algo grande e temem dar errado do que aquele crer que tudo vai dar certo. Temer já está errado. Daí em diante, nada caminhará bem, porque o medo anula a fé. A incredulidade é a base do pecado. É preciso sair do lugar da incredulidade. É preciso sair da nossa Betsaida. Sabe o que é Betsaida? Representa o lugar da incredulidade. A incredulidade cega a pessoa. Quando Jesus curou o cego, ele primeiro tirou ele do povoado, tirou ele de Betsaida, porque ali era o lugar da incredulidade. Depois que Jesus o curou, disse: não volte para lá. Não volte lá. Porque você não vai voltar para o lugar da incredulidade. Ali você era cego, não volta para lá. Então, nós precisamos sair do meio do lugar da incredulidade, do meio de pessoas incrédulas. Para resultados acontecer, nós temos que estar no lugar certo, com as pessoas certas. Quando aquele homem foi curado? Quando ele estava com Jesus, no lugar certo, com a pessoa certa. Quando você está no lugar errado, com as pessoas erradas, você continua cego, você não sai do lugar, você não vive coisas novas. Mas quando você sai do lugar errado, da companhia errada, e começa a andar, estar no lugar certo, com as pessoas certas, você vai viver o incrível, o sobrenatural, coisas que você nunca viveu. Então, coragem. De repente, muitos já tiveram essa experiência de, mesmo em momentos difíceis, quando Pedro começou a caminhar sobre as águas, o vento forte já estava lá, a tempestade estava lá. E ele andou com a tempestade. O que fez o afundar? Olhar para a direção errada. Então, olhe na direção certa e não tire os seus olhos. Esteja com as pessoas certas, no lugar certo, olhando para a direção certa, e você vai colher o resultado certo.
aquilo que você espera. Toma posse. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus você vivendo o sobrenatural. Eu declaro em nome do Senhor Jesus você saindo do lugar da incredulidade, enxergando tudo que não tem enxergado e vivendo resultados incríveis, poderosos, milagrosos, sobrenaturais. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu dia. Diga eu creio, recebo e tomo posse. Deixa o seu like e abençoa a vida de outra pessoa com essa mensagem. Forte abraço e até a próxima.